Bom dia. Hoje gostaria de falar-vos um pouquinho sobre obras. E quando nós falamos em obras, normalmente associamos obras a dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que têm um pavor a obras. Qualquer desarrumação é um transtorno, é um problema, é um enorme tormento. E por outro lado existem aquelas pessoas para as quais as obras nunca acabam. Aquelas pessoas que têm que estar sempre a arranjar alguma coisa. Aquelas pessoas que têm que estar sempre a esburacar as paredes. Hoje vamos olhar para um livro em que todo ele fala sobre obras. Todo ele fala sobre remodelações, todo ele fala sobre reconstruções, tudo aquilo que o segundo grupo de pessoas realmente adora. Vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 8, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 12. Neemias, capítulo 8, do versículo 1 até ao versículo 12. Mas antes de ler em voz alta, ia pedir que cada um, em silêncio, pudesse ler o texto, mastigar um pouco o texto e depois então eu posso ler em voz alta. Quando chegou o 7º mês, já os israelitas estavam nas suas respectivas povoações. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça que está em frente da porta da água. E pediu-se ao escriba Esdras para trazer o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. No primeiro dia desse mês, o sacerdote Esdras levou a lei diante da Assembleia, que era composta por homens, mulheres e todos os que já tinham idade e capacidade de entendimento. Ali mesmo, na praça que está em frente da porta da água, Esdras esteve a ler o livro desde a manhã até ao meio-dia, na presença de homens, mulheres e de quantos tinham capacidade de entendimento, e todos estavam atentos à leitura da lei. Esdras permanecia de pé sob um estrado de madeira que foi feito para a ocasião. Junto dele, à sua direita, ficaram Matatias, Shema, Ananias, Urias, Ilquias, Maceias. À esquerda ficou Pedaias, Michael, Malquias, Ashum, Asbadana, Zacarias e Meshulam. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado, e ao abri-lo todos se puseram em pé. Deu louvores ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu com os braços levantados. Amém, amém. Inclinando-se com o rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas, Josué, Bania, Xerabias, Jamim, Acub, Shebatal, Udias, Maceias, Kelitá, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, explicavam a lei ao povo, que permanecia no seu lugar. Liam em voz alta o livro da lei de Deus, traduziam-no, explicavam-no para que todos compreendessem a Escritura. Toda a gente chorava ao ouvir as palavras da lei. Então o governador Neemias e o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que estavam a explicar a lei, disseram ao povo: Este é um dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não se entristeçam nem chorem. Esdras disse ainda: Vão-se embora, comam e bebam do melhor que tiverem e convidem para comer e beber os que nada têm preparado, pois este é um dia santo. Não estejam tristes, porque na alegria do Senhor está a vossa força. Também os levitas acalmaram o povo, dizendo: Silêncio, este é um dia santo, não estejam tristes. Todo o povo se afastou então para comer
e beber, repartindo uns com os outros. Fizeram uma grande festa porque tinham compreendido o que lhe tinha sido ensinado. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por mais este tempo juntos em que podemos ouvir a Tua Palavra, Senhor. Pai, te oro para que nesta manhã Tu possas tocar profundamente o nosso coração, Senhor. Pai, te oro para que a Tua Palavra possa sondar o nosso coração. Como diz a Tua Palavra, que possa ser como uma espada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, possa penetrar até ao mais profundo do nosso ser e mostrar realmente aquilo que precisa de ser mudado, precisa de ser alterado, Senhor. Pai, te pedimos para que possas sondar no nosso coração, Senhor. Que possas trazer à tona aquilo que está de errado, aquilo que precisamos de continuar a fazer, e te pedimos também para que a Tua Palavra seja encorajamento nesse sentido, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Neste episódio, o povo de Judá tinha voltado para Jerusalém após 70 anos em que esteve deportado na Babilónia. A desobediência constante por parte do povo e dos seus líderes fez com que Deus permitisse esta invasão e que os judeus fossem então levados cativos, fossem levados como prisioneiros para uma terra estranha. E quando voltaram para Jerusalém, era expectável que a atitude fosse diferente. Mas logo após o regresso a casa, era notório a desigualdade entre as famílias. O desejo pelo lucro pessoal era imenso. A ambição era completamente desmedida. E os próprios líderes religiosos deixaram-se levar por esta onda. Quando os judeus chegaram a Jerusalém, esta terra não estava propriamente desabitada. Haviam outros povos que já estavam a viver naquele lugar. E estes povos adoravam outros deuses. E com base neste cenário, o povo de Judá acabou por assimilar algumas práticas religiosas que desagradavam profundamente o próprio Deus. Então existiu uma reconstrução da cidade que precisava de ser realizada, uma vez que toda ela estava em ruínas, mas também era necessário uma remodelação a fazer no coração e na mente deste povo. Existem imensos princípios sobre liderança que nós podemos extrair deste livro de Neemias, e o pastor Armando já falou sobre alguns desses princípios há uns meses atrás. Mas hoje eu gostaria de concentrar-me na remodelação da mente e do coração. E a Bíblia fala imenso sobre esta necessidade de remodelarmos a nossa mente. Mostra-nos que, como cristãos, precisamos de recusar viver uma vida de insubmissão e de desobediência ao próprio Deus. E aqui não estamos a falar apenas de uma substituição de comportamentos, não estamos a falar apenas de uma substituição de crenças, como se fosse a remodelação da fachada de um prédio. A Bíblia fala de uma reconstrução daquilo que sustenta as nossas crenças, daquilo que sustenta os nossos valores, daquilo que sustenta os nossos comportamentos. A nossa visão acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca dos outros, precisa de ser profundamente reabilitada. É uma remodelação profunda, cujo encarregado de obras é o próprio Deus. E o nosso papel nesta remodelação, nesta obra, é concedermos licenças para que a obra de Deus possa ir avançando dentro de nós mesmos. A primeira atitude que notamos no povo de Judá neste empreendimento, que consistia na renovação da mentalidade, era a expectativa. Era este desejo de ouvir a palavra de Deus. O texto bíblico diz que todo o povo se reuniu como um só homem. Mais adiante diz que eles estavam atentos. Este desejo, esta expectativa de ouvir o que Deus quer mudar em nós é essencial na remodelação da nossa mente. E o cristão precisa de ter este desejo de querer ver a obra de Deus avançar dentro de si mesmo. E neste sentido, nós precisamos de comparar o nosso estado atual com aquilo que é o projeto final de Deus para o nosso ser. E este projeto final está na Bíblia. É ali que vemos o que precisamos de aprender acerca da forma como nos relacionamos com Deus, acerca da forma como nós olhamos para nós mesmos, acerca da forma como nós olhamos o nosso próximo. Então, quando eu leio algum mandamento da Bíblia,
Olho para o exemplo de uma personagem da Bíblia que está a agir de acordo com a vontade de Deus e comparo com a minha própria vida e vejo que a minha vida não está de acordo. Então eu posso pedir a Deus para que Deus mude isso em mim. E dessa forma nós estamos a conceder licenças para que a obra possa ir avançando. Mas o desejo de ouvir a palavra de Deus ou de simplesmente lê-la não serve para cumprirmos uma tarefa religiosa. Não é algo que nós fazemos para nos sentirmos bem com isso. O desejo de ler a Bíblia precisa estar associado à vontade de meditar. E aqui não estamos a falar de meditar no conceito oriental, mas estamos a falar de mastigar, de apreciar o que ali é dito. E para isto é preciso tempo. Eu não sei se vocês já foram visitar casas em que no anúncio diz que as casas estão totalmente remodeladas, mas depois, quando chegamos dentro da casa, foram feitas apenas alguns retoques. Quando nós nos recusamos a refletir na Bíblia, a impedir que Deus utilize a Bíblia para fazer remodelações profundas que precisam de ser feitas no nosso ser, o nosso comportamento, as nossas crenças, podem ser um pouco diferentes. Mas isso são apenas retoques. A Bíblia é descrita como uma espada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, que penetra até ao fundo do nosso ser. E é através dela que Deus nos mostra o que está debaixo da superfície. Aquilo que o orgulho nos impede de ver. Aquilo que nós não estamos tão atentos. Aquilo que nós até achamos normal porque toda a gente o faz, mas que desagrada profundamente o próprio Deus. O passar tempo a refletir na Bíblia também passa por procurar entendê-la. Olhamos para Esdras e vemos o esforço que este homem fez para que o povo de Judá entendesse o que estava a ser lido. Havia um esforço por parte dos levitas, que basicamente era uma classe religiosa que servia no templo, em explicar a lei de Deus ao povo. Apesar do propósito final desta remodelação da nossa mente ser a transformação de vida, isto não nos dá o direito de sermos tão pragmáticos ao ponto de excluirmos a necessidade de aprofundarmos o conhecimento da Bíblia. O apóstolo Paulo alerta Timóteo, um rapaz no qual ele estava a investir para ser líder, e Paulo alerta Timóteo para que ele se aprofundasse no conhecimento das Escrituras. Muitas vezes eu ouço pessoas a dizer que mais vale saber pouco e aplicar muito do que saber muito e aplicar pouco. Mas este argumento em si é uma enorme contradição. Porque, na melhor das hipóteses, nós aplicamos aquilo que nós sabemos. Se nós sabemos pouco, nós vamos aplicar pouco. Claro que existem aquelas pessoas que têm muito conhecimento e que aplicam pouco, mas isso não tem nada a ver com o muito conhecimento que têm. Tem simplesmente a ver com a atitude delas perante a palavra de Deus. Uma outra pergunta. Se temos pouca vontade em compreender a palavra de Deus, o que é que nos garante que vamos ter muita vontade em obedecer a este mesmo Deus? Neste texto bíblico, vemos a postura do povo de Judá diante da lei de Deus. Uma atitude de desejar ouvir, de prestar atenção, de procurar compreendê-la, mas também observamos os efeitos da palavra de Deus na vida daqueles que a ouvem. E o primeiro grande efeito é que a leitura da Bíblia conduz-nos a um relacionamento correto com Deus. E isso a Bíblia chama de adoração. E é o tema que temos vindo a desenvolver ao longo destes últimos meses. E vemos este efeito tanto em Esdras como no próprio povo. Enquanto lemos a Bíblia e vamos descobrindo as características de Deus, nós podemos agradecer a Deus por quem Ele é. E podemos fazer este exercício aqui, enquanto estamos no culto, mas também podemos fazer este exercício em casa. Quando estamos a ler a Bíblia, por exemplo, um salmo onde várias características de Deus são ali descritas, nós podemos agradecer a Deus por quem Ele é. O conhecimento que vamos adquirindo acerca de Deus, com base na Bíblia, não é apenas um exercício cognitivo. Ele precisa de ser expresso de alguma forma. E podemos expressar este conhecimento através das nossas ações, mas também podemos expressá-lo através das nossas palavras. Quando estamos aqui aos domingos e cantamos músicas que expressam o nosso amor por Deus, que enaltecem algumas das qualidades de Deus, essa atitude precisa de ser replicada em nossa casa.
nos nossos tempos devocionais, nos nossos tempos a sós com Deus. E não tem que ser necessariamente através de cânticos, pode ser através de uma oração escrita, pode ser simplesmente uma oração de agradecimento. Mas esta componente da adoração faz parte do dia-a-dia do cristão e não apenas do tempo em que nós estamos aqui em comunidade. A meditação na Bíblia não só derruba as nossas falsas concepções acerca de Deus, não só nos ajuda a conhecê-lo melhor, a relacionar-nos com Ele de uma forma correta, mas também ajuda-nos a olhar para dentro de nós. E após a leitura da lei de Deus, vemos que o povo começou a chorar. E esta tristeza gerada pelo arrependimento não conduz à condenação. Esta tristeza que estamos a falar aqui não é uma tristeza que vai durar a vida inteira. Não é aquela tristeza que vai ter um efeito duradouro. Quando nós nos sentimos tristes porque o Espírito Santo nos está a alertar para algum pecado na nossa vida, que ainda não pedimos perdão a Deus, ou nos está a alertar para alguma ofensa que nós cometemos contra um dos nossos irmãos ou outra pessoa que esteja próxima, na realidade, Deus está oferecendo uma nova oportunidade de crescimento. E essa alegria gerada por esse crescimento, que sim, tem um efeito duradouro. O arrependimento gera crescimento e isso traz alegria. Muitas vezes, nós temos a tendência de lermos apenas aqueles textos ou aqueles livros da Bíblia que nos encorajam, que nos revigoram, e evitar aqueles textos bíblicos que têm um discurso mais duro. Mas a palavra de Deus tem esta função de encorajar e animar o cristão, mas também existe para exortar e para alertar para a nossa insubmissão a Deus. Para Deus, o nosso crescimento espiritual é mais importante que a nossa felicidade pessoal. E é estranho acharmos que existe alguma coisa mais importante do que a nossa felicidade pessoal. Mas a realidade é que a verdadeira felicidade decorre da obediência a Deus e não da satisfação dos nossos desejos pessoais. O terceiro grande efeito da palavra de Deus em nós é a mudança da nossa atitude em relação ao próximo. Depois da leitura da lei de Deus, o povo de Judá foi incentivado a repartir e a convidar para a festa aqueles que não tinham nada preparado. O desejo pelo lucro pessoal, o estilo de vida individualista que já caracterizava aquele povo logo após terem chegado a Jerusalém, este comportamento estava a ser demolido. E em vez disso, Esdras incentivava o povo a praticar a generosidade para com o seu próximo. A remodelação da nossa mente com base na Bíblia tem este fim. Este estilo de vida centrado em nós mesmos, individualista, egoísta, não tem nada a ver com o projeto que Deus quer construir em nós. Deus está a construir algo novo. Alguém que ama o seu próximo como a si mesmo. Este é o projeto que Deus tem para cada um de nós. Todos nós estamos em obras. A remodelação da nossa mente está em curso. Neste texto bíblico vemos a postura do povo diante da lei de Deus. Uma atitude de expectativa, uma atitude contemplativa, sem pressas, um desejo de compreender aquilo que era dito. E estes três pilares são de extrema importância enquanto estamos a refletir e a meditar na Bíblia. E esta atitude por parte do povo e por parte de Esdras precisa de ser reproduzida. Neste texto bíblico vemos também os efeitos da palavra de Deus. Aquilo que está a ser construído e aquilo que está a ser derrubado. Deus está a construir um novo edifício. E a planta deste projeto está na Bíblia. Pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. E pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Então a construção deste edifício passa para a remodelação da nossa mente, pela demolição do nosso ego. E através da leitura da Bíblia, Deus então mostra-nos aquilo que precisa de ser derrubado. Vamos orar.
Deus Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas oportunidades que temos sozinhos, em pequenos grupos, em comunidade aqui ao domingo, de poder ouvi-la, de poder entendê-la, de poder escutá-la, Senhor. Pai, te oro para que tu possas transformar os nossos tempos a sós contigo. Pai, que a leitura da Bíblia seja feita de uma forma menos utilitária e que possamos ter esta atitude de contemplação, esta expectativa de querer ouvir aquilo que tu queres falar através dela. Pai, que o teu Espírito, o Espírito Santo, possa usar a Bíblia para mudar o nosso interior, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.